Olá, eu quero nesse vídeo compartilhar com você algumas coisas sobre como eu comecei nesse campo de escritor. Eu quero aproveitar para dar algumas dicas para quem tem vontade de escrever o primeiro livro. Sempre pode ser interessante ouvir algum tipo de coisa que ligam ideias na nossa cabeça. E hoje eu vou falar ao som de som ambiente. Tá bastante barulho aqui no bairro. E não sei como que vai ficar o vídeo, mas me deu vontade de compartilhar esse tipo de tema. Como eu comecei como escritor. Eu acho que a maioria das pessoas inicia mais para matar a vontade de uma curiosidade de cumprir aqueles requisitos, não é? De que todo mundo tem que ter um filho, plantar uma árvore, mas como um tipo de hobby, de uma realização. E foi assim que, por exemplo, eu iniciei escrevendo os dois primeiros livros que eu vou mostrar para você. O primeiro, Até que o Destino nos Separe. Você observa que ele tem uma capa bastante simples, né? Bastante básica, né? Esse livro foi escrito no século passado, né? Vamos voltando aí no tempo. E não tem nada a ver com história de casamento, apesar de ser aí um tipo de fala ligada a casamento. É a história de um soldado que volta da guerra para encontrar os seus familiares, e ali ele tinha passado talvez um ano fora, então ele reencontra os familiares e tudo já está diferente. Um irmão já tinha saído da casa dos pais, a sua mãe havia falecido, e a ideia é ele recomeçar a sua vida. E a ideia ali, esse livro foi ali no final da adolescência em que eu escrevi, a ideia foi tratar esse tema de que todas as coisas mudam, né? A inconstância é um tema da vida e o quanto é difícil para muita gente lidar com isso. Nós temos uma tendência a querer ter controle da situação, a querer estacionar as coisas, e a vida não é assim. O tempo ele é, como dizia um amigo, implacável. Ele vai mudando a ordem das coisas. Ali John, que é a personagem principal, ele vai reconstruindo a sua vida. Aliás, eu me inspirei no personagem John Rambo, no sentido de que exatamente ele volta da guerra, ali no início do filme você se lembra que ele está procurando alguns amigos. No caso aqui o John, personagem do meu livro, ele volta para casa dos familiares e ele vai retomar a vida no contato ali das pessoas do seu vínculo familiar. Esse foi o primeiro livro que, aliás, eu escrevi em paralelo e publiquei juntamente com esse outro aqui, que é Quando as Palavras São Importantes. Aqui já é uma história de uma outra temática, a história de um morador de rua. O foco do livro foi tratar do quanto a ideia da palavra, o quanto ela tem um aspecto mágico, ou um aspecto de trabalhar na nossa mente para levar a nossa vida para um lado, para o outro. E isso, atualmente, eu trabalho bastante com educação emocional, isso é realmente a mais pura verdade, mas naquele momento eu não escrevi com essa consciência, era apenas uma história de ficção. O caso é que, apenas para compartilhar, que o início foi apenas para realizar o desejo de escrever um livro. É claro que a maioria eu penso que todo mundo, quando escreve um livro, tem a ideia ou aquele sonho ali de que isso vai ser propagado no mundo inteiro, o que para a maioria dos escritores, para quase a esmagadora maioria, acaba não sendo a verdade, acho que como todos os setores da vida. Agora, depois desses dois livros, eu tive um período em que eu parei de escrever, tive problemas de saúde emocional, depressão, eu parei de escrever, passei alguns anos e mais tarde, quando eu voltei, já foi para publicar um livro de um caráter mais, vamos dizer assim, sério ou profissional, ligado ao meu trabalho. Eu trabalhava como professor de literatura e eu quis escrever uma história da literatura de uma maneira mais lúdica, mais nos modos de história de detetive. Foi então que eu escrevi esse outro livro aqui, O Fantástico Mundo de Patos, um romance da história da literatura.
No caso, esse livro, eu me inspirei no Mundo de Sofia, do norueguês Øystein Garden. Ali ele conta toda a história da filosofia através daquela história das cartas, não é? E aquilo me inspirou a escrever também, a contar a história da literatura, aqui no caso através de e-mails, que quando escrevi, o e-mail era, vamos dizer assim, o contato, a rede social a única, inclusive, que existia com bastante uso diário. Já não era mais a época de cartas, então eu atualizei o canal de comunicação, mas usei esse motivo, a história aqui do Patos, que é um menino que volta da escola, o Patos Felipe volta da escola, e ele abre a caixa de e-mail e veja que isso é uma coisa bastante atrasada para o contexto de rede social de hoje, mas naquele momento era o que existia. Ele abre a caixa de e-mail, ele era adolescente de ensino médio, e havia uma mensagem: Patos, eu te escolhi. E ele fica preocupado: quem é que me mandou essa mensagem? Isso é um trote? Isso é um tipo de coisa perigosa? Me escolheu para quem? Que história? Para quê? Que história é essa? Então, no dia seguinte, um outro e-mail, uma sequência de e-mails aparecem dessa forma, e o remetente se caracteriza por uma letra S. De repente começam a aparecer livros soltos no quintal da casa dele, e isso deixa ele bastante apavorado, e a ideia é usar esse mote para começar a contar a história da literatura universal, desde a Grécia, né, com a Ilíada e a Odisseia, passando pela tragédia grega, pela Eneida, também uma epopeia romana, passando pelas novelas de cavalaria da Idade Média, depois, mais tarde, o Don Quixote de Miguel de Cervantes, Shakespeare, no teatro inglês, contando o que é que eu fiz para escrever o livro. Eu li a obra-prima da literatura de cada autor, dos principais autores de cada país, e também a obra filosófica também de cada filósofo importante, para poder ter uma base de pensamento, e fui alinhavando isso, misturando com história nos moldes CSI, misturado com Sidney Sheldon, Agatha Christie. Fiz toda essa mistura para contar a história das principais escolas da literatura, os principais, com a vida e a obra dos principais nomes da literatura universal. E a história vai indo, inclusive quando chega no romantismo, os personagens se encontram, eles vão fazer viagem interespacial através de um espelho. Então, por exemplo, no capítulo do romantismo, eles chegam à taverna alemã, onde os poetas se reuniam para poder declamar os seus poemas. Depois, no capítulo realismo, eles chegam à rua em Paris, chamada Rua dos Racionalistas. Eu vou colocando nomes e uma série de coisas para criando todo um pano de fundo para fazer a história da literatura ficar mais assimilável, mais gostosa de ser aprendida. Inclusive eu coloco o resumo das obras, o que os críticos enxergaram nessas obras, toda a simbologia. Esse livro, portanto, as bombas, elas refletem, que vocês estão vindo aí, refletem essa gravação que é véspera de festas aí de final de ano. Eu peço desculpas aí. Mas aqui o Fantástico Mundo de Patos, veja que já tem uma capa mais trabalhosa, com os nomes dos escritores aqui, nessa parte em vermelho, os nomes estão em branco, né, nessa parte, nessa cinta em vermelha. Já foi um livro mais trabalhado. Esses três foram os primeiros livros, porque depois do Fantástico Mundo de Patos, eu também passei muitos anos sem escrever. Eu desisti dessa coisa de ser escritor, e até que muitos anos mais tarde, quando eu resolvi retomar para valer, porque eu comecei a escrever uma sequência de livros, foi quando eu realmente encontrei sobre o que é que eu queria falar. Eu encontrei um tipo de assunto que realmente me inspirava e me motivava a falar, e me alimentava a minha mente, me fortalecia cada vez mais para poder falar e escrever. Foi quando eu comecei a escrever sobre crítica à educação clássica, também falar sobre educação emocional,
psicologia e filosofia, mas agora por uma nova ótica. O barulho hoje tá difícil aqui, hein? Nossa! Mas foi quando eu realmente retomei o meu trabalho, como eu tenho feito até hoje. Aqui eu vou terminar esse vídeo, tá bastante impossível gravar hoje, mas eu vou terminar aqui dando algumas dicas. Você que pensa em escrever precisa saber de algumas coisas. Existe hoje possibilidade de publicação gratuita se o livro for digital na Amazon, você provavelmente já sabe disso, mas algumas coisas que podem ajudar você. Por exemplo, pegar bonecos de livros, você vai achar disponíveis na internet. O que é um boneco de livro? É uma estrutura já formatada, diagramada para tamanho certo de páginas, para você poder já usar os espaçamentos certos. Com tamanho de letra, isso é bastante pessoal, mas a dica é básica. Pega um livro que tenha uma estrutura que você gosta, né? E se baseie nele, tamanho de letra, estrutura, formas de escrever. Se você quiser fazer publicação impressa, precisa saber que hoje várias editoras já fazem isso a partir de uma tiragem de 25 exemplares, com preço em conta. A menos que você tenha já onde divulgar esses livros, eu aconselho que você comece com tiragens pequenas, porque é muito frustrante depois ver os livros parados, sem você poder fazer todo esse escoamento, entre aspas, da produção. Então é importante você fazer isso. Encontre alguém que possa ler o livro para te dar algumas dicas de melhora. Uma coisa que é fundamental é você ler o seu livro em voz alta, para você poder sentir como que ele está, ouvir como que o seu livro está. E também uma outra dica, salve o seu livro em PDF. Geralmente o leitor de PDF tem uma voz que é feminina, que faz a leitura. Quando você salva em PDF e abre o livro em PDF, lá no menu, não sei se editar ou exibir ou ver, vai ter um submenu leitura em voz alta. Clica, ouça o seu livro para você ter a sensação de como que esse livro, como que está a alma desse livro, que é também bastante importante. Mas ler o livro em voz alta é fundamental para você realmente sentir o livro. Agora, de toda forma, escrever o livro é importante, e é importante você estar aberto hoje para essas novas funcionalidades ou essas convergências de canais de comunicação. Então, se o seu livro virar um audiolivro, ou se ele de repente virar uma coisa que eu imagino que no futuro possa acontecer, que seria, não é um livro-filme, mas um texto-livro, não, um livro animado, ou coisas nessa linha, esteja aberto para isso, porque o fundamental é que a sua mensagem ela passe, ela chegue às pessoas. Então, se hoje as pessoas quiserem, ao invés de ler o livro, ouvi-lo, isso é bem-vindo, porque o que conta, eu imagino, que você que vai escrever, é que a sua mensagem ela seja passada às pessoas. Não fique preocupado que o seu livro tenha de ser lido em formato físico, porque hoje você pode colocar o livro na Amazon, por exemplo, para que outras pessoas leiam, e tem gente que gosta de ler o livro digital. Hoje, dispositivos digitais como Kindle e até celulares, eles estão bastante interessantes para fazer uso dos arquivos digitais. Esteja aberto para esse tipo de coisa, sabendo que o que mais conta é a questão da mensagem. Assim eu encerro essa rápida apresentação falando sobre o começo do meu trabalho, e eu espero que, se você pensa em escrever, ache um tipo de coisa que vai te dar prazer escrever, seja narrativa, seja ensaio ou tipo de gênero, mas o importante é que tenha a ver com você, e que ao fazer isso você sinta prazer em fazer, queira fazer, e principalmente se isso faz você sentir um tipo de crescimento interior. Eu acho que aí as coisas ficariam bem. Com isso eu encerro esse vídeo e até a próxima.